Apesar das teorias que envolvem física quântica parecerem bem malucas e abstratas, elas podem ser usadas para explicar fenômenos do nosso dia a dia. E nesse vídeo eu vou explicar como o tunelamento quântico é utilizado para explicar o nosso olfato na teoria vibracional do olfato. Não tenho certeza se essa é a melhor tradução. Eu estou baseando esse vídeo em um artigo de revisão que eu achei de 2018, falando sobre a teoria vibracional do olfato. Pode ser que alguém tenha descoberto alguma coisa nova que dê mais suporte à teoria ou derrube ela, mas pelo que eu pesquisei não tem nada muito definitivo ainda em relação a esse assunto. Eu estou fazendo esse vídeo porque é uma teoria muito legal e vou compartilhar com vocês. Eu vou começar o vídeo falando brevemente o que é o tunelamento quântico. Primeiro imagina um elétron. Você deve estar imaginando uma coisa parecida com uma bolinha. É uma boa imagem, só que se a gente ficar nessa imagem, a gente não vai conseguir entender o tunelamento. No caso desse desenho, quanto mais escura a região, maiores as chances de encontrar o elétron por ali. Então, no lugar de pensar no elétron como simplesmente sendo uma bolinha, vamos considerar toda essa área onde a gente pode encontrar ele. Que no caso eu vou representar por esse slime aqui. Tá? Então esse slime é toda a área onde a gente pode encontrar o elétron propriamente dito. Podia chamar ele de função de onda, né? Mas acho que isso ia confundir muito a cabeça de vocês, então vamos chamar só de elétron. Aí agora a gente começa a entrar no tunelamento. Imagina que a gente tem uma parede aqui, uma parede bem grossa. Quando eu jogo esse elétron aqui na parede, ele bate e volta. E se a coisa acabasse por aqui, beleza. Só que a gente está falando de física quântica, então o buraco é mais embaixo. Quer dizer, nem buraco precisa. E é isso que eu vou te mostrar agora. Quando o elétron encontra a parede, no lugar da parede simplesmente cancelar toda a possibilidade de encontrar o elétron, a parede vai simplesmente diminuir essa possibilidade de uma forma muito rápida. Só que se a parede for fina o suficiente e ela não conseguir praticamente acabar com a possibilidade de encontrar o elétron, a gente pode encontrar o elétron do outro lado da parede. Isso que é o tunelamento quântico. No lugar do elétron simplesmente bater e voltar, ele vai ter uma pequena possibilidade de aparecer do outro lado da parede. Então, para resumir isso tudo, basicamente o tunelamento quântico é quando a gente joga o elétron na parede e no lugar dele bater e voltar, aí ele vai aparecer do outro lado. E agora você pode estar se perguntando como uma coisa tão estranha quanto o tunelamento quântico pode estar presente no nosso nariz. O nome da teoria que propõe isso é Teoria Vibracional do Olfato. Ela surgiu lá para a década de 30. Teve alguns problemas, mas ganhou força depois de sofrer algumas modificações e ser relançada em 1996. Essa teoria diz que o nariz não reconhece as moléculas pelo modelo tradicional de chave-fechadura, como é proposto para enzimas, onde a enzima seria a fechadura e cada molécula seria uma chave diferente. Aí apenas algumas moléculas específicas conseguiriam ativar essa fechadura. Esse modelo propõe que dentro do nariz a gente teria uma fenda onde a molécula se insere, independente do formato da molécula. Aí ocorreria o tunelamento de elétrons de um lado da fenda para o outro. Com a fenda vazia, o elétron ia sair com a mesma energia que ele entrou. Agora, se a gente tiver uma molécula aqui no meio, quando o elétron passa, ele causaria algumas vibrações nas ligações dessa molécula e isso faria com que ele perdesse energia por causa dessas vibrações. O nosso corpo, então, perceberia essa diferença de energia do elétron que saiu para a energia que ele tinha quando ele entrou e transformaria isso em cheiro. Mas como é que essa diferença de energia pode ser usada para diferenciar uma molécula da outra? O princípio é semelhante com um aparelho de infravermelho ou um aparelho de Raman. Esses aparelhos, que como vocês podem ver são enormes, detectam a energia da vibração das moléculas. E isso dá uma espécie de impressão digital para elas, ou seja, cada molécula tem a sua. Existem algumas exceções, como a quiralidade, por exemplo, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui no vídeo. Explicando de uma maneira um pouco diferente da impressão digital e mais parecida com a realidade, é como se cada molécula tivesse uma cor única e esses aparelhos leem a cor da molécula e falam pra gente qual é a cor dela, que no caso seria a impressão digital. Na verdade isso é mais para o infravermelho, o Raman é um pouco mais complicado do que isso. Mas não vamos falar dessas coisas não, que é difícil, gente, ignora. A gente não consegue ver essa cor única da molécula porque a análise é feita no infravermelho e, como eu já falei em vídeos anteriores, a gente não consegue enxergar no infravermelho, porque o infravermelho é calor. Mas como o infravermelho continua sendo radiação eletromagnética, eu prefiro fazer essa analogia com a molécula tendo uma cor única do que com ela sendo uma impressão digital. Eu acho que fica um pouco mais parecido com a realidade. Bem diferente ainda. E seguindo a teoria do olfato quântico, a diferença desses aparelhos para o nosso nariz seria que esses aparelhos eles vão usar fótons, ou seja, radiação eletromagnética, e o nosso nariz usaria elétrons. Além disso, né, o mais óbvio é que no lugar de enxergar a cor delas, a gente sente o cheiro. Nariz, né?
Agora, isso tudo sobre o tunelamento quântico no nariz é apenas uma teoria. Ela tem um embasamento científico e pode ser que ela seja a verdade, ou esteja próxima da verdade, ou então completamente equivocada. Para saber se essa teoria está certa ou não, a gente precisa de mais evidências que conseguimos através de experimentos. Eu não vou entrar em detalhes nos experimentos porque o vídeo já está grande, bem complicado e meu objetivo não é tentar defender nem derrubar essa teoria. De uma forma geral, existem alguns experimentos que dão suporte para essa teoria do olfato vibracional, mas também tem outros experimentos que conseguem pôr essa teoria em dúvida. E como eu já disse no início do vídeo, de acordo com o artigo que eu usei como base para fazer esse vídeo, o link está nas referências, ainda não se sabe ao certo se essa teoria tem um fundo de verdade ou não. É bem possível que esteja tudo errado, mas mesmo que ela esteja completamente errada, ela poderia servir como base para criar uma espécie de nariz artificial, o que é bem interessante. Bom, o vídeo ficou um pouco grande, talvez meio confuso, mas o que eu queria mesmo era apresentar o conceito de tunelamento quântico, que na minha opinião é bem abstrato. Também tentei mostrar que uma teoria tão estranha quanto o tunelamento quântico pode ser aplicada para explicar uma coisa tão banal quanto o olfato, toda a interdisciplinaridade entre a química, física e biologia para explicar isso. E por último, eu tentei mostrar que a ciência é feita de tentativas e erros. Alguns conhecimentos, como essa teoria do olfato quântico, podem estar errados, mas tudo bem, porque é errando que a gente acerta. Então, é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações para mais vídeos como esse. E até a próxima. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Tchau. O Ramon tem esse joystick aqui para mover a amostra. A amostra fica aqui dentro no microscópio. E todo esse resto aqui também faz parte do aparelho. Dá para ver então que é bem grande. Tunelamento. Aqui, ó. Sazabi. Quando eu jogo esse slime na parede,